Vou, eu vou esperar uns 2 minutinhos, tá? Pra gente começar, de fato. Tá bom, senhores? 2 minutinhos. Se os senhores quiserem, vão anotando aí já a questão. Essa daqui é super tranquila, né? Nenhum problema. E aí eu já começo já só explicando, tá bom? Aaron, plano de atividades e o plano de estágio são dois diferentes, tá? Dá uma olhada direitinho na documentação, tu vai ver que são dois diferentes. Eu achei que tu já tinha preenchido isso, viu? Sei não, hein? E, inclusive, ainda bem que você vai me mandar hoje, né? Porque eu ia mandar final de semana, não consegui mandar, entendeu? Tenta me mandar o quanto antes esses documentos assinados já. Porque depois que eles forem já para a diretora assinar, já era. Bom, vamos começar. Esse exercício aqui era tranquilo, né, pessoal? Pessoal, olá, boa noite. Já estava esquecendo de começar a gravar. Isso daqui é só aplicação de fórmula, tá? Vamos tentar explicar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá bom, né? Como sempre, né? Dados, né? Dados. Geralmente eu escrevo aqui a resolução, né? Mas vamos lá, dados. Um canal retangular com 12,4 metros de largura. Né? Então, o que representa aqui a largura? Aqui, ó? Largura é B. Largura do canal é B. Né? E quem é esse L? O L vai ser o... Cadê? O L vai ser a crista ou soleira. Ó. Crista ou soleira representado por L. Tá? Por que a gente tem que separar essas duas, B e L?
Porque, olha aqui, às vezes o L não é igual ao B, tá? Ó. Às vezes sim, ó, tá? E quando eles forem iguais, a largura do canal, que é B, for igual à largura da crista ou soleira, aí ele é um vertedor sem contrações. Onde que a gente exemplifica aqui, ó? B é igual a L, ó. Quando o vertedouro tem uma contração, ó, o L é menor que B, tá? Então a gente tem que escrever a nomenclatura certa, tá? Então, vamos lá, B, olha só, 2,4 metros, tá? Vazão. A vazão aqui tá tranquilo. E tá mais tranquilo porque tá na unidade correta, né? Metros cúbicos por segundo. 1,04 metros cúbicos por segundo. O que mais? Foi construída uma pequena barragem. Determine a lâmina de água dessa barragem. Então, determine a lâmina da água dessa barragem. Como ele está dizendo barragem, tá? Barragem, pronto. Que tipo de vertedor é? Né? Tem um vertedor fórmula de Francis, né? Que é para onde? Para parede delgada. Tem esse para tipo espesso, que é justamente este aqui que a gente vai colocar. Se é espesso, então é 1,71, né, a largura da crista, vezes a carga hidráulica elevado a 3 meios. Ó, 171, largura da soleira, tá? O comprimento da soleira, vezes a carga hidráulica elevado a 3 meios, tá? O que mais aqui? Hum, 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 hum. Foi construída uma pequena barragem, determina a lâmina d'água. Tá? Ele em nenhum momento diz que tem contrações, né? Contrações. Olha, eu já lembrei de uma mulher grávida, né? Eu já tentei fazer uma contrações. Ele não tem nenhuma contração, tá? Então, se ele não tem nenhuma contração, a gente não vai escrever nada aqui. Então, isso a gente vai dizer que o L, que é a largura do vertedor, é igual ao canal. Ele não está dizendo que tem nenhuma nada, entendeu? Então ele vai ser o L, a largura do vertedor, ou seja, da crista da soleira, o comprimento da crista soleira, vai ser igual à largura da base do canal, tá? Largura do canal retangular. Então vamos lá. O que eu quero calcular aqui, o que é que ele quer, o que é que ele pede para calcular? Determine a lâmina d'água dessa barragem. Então ele quer determinar a altura da lâmina d'água acima da soleira. E determinar a altura da lâmina d'água acima da soleira é exatamente a carga hidráulica, tá bom? A altura da carga hidráulica. Então, como é que a gente isola? Eu posso fazer de outra forma. Então, para isolar esse H, o que acontece? Eu vou pegar esses valores aqui e vou dividir. E isto aqui que geralmente a maioria erra, tá? É nesse expoente que a maioria erra com relação a vertedor. Vamos lá fazer, ó. Então, ó, vazão, né? Dividido por quem, ó? 1,71 vezes L, igual a carga hidráulica elevado a 3 sobre 2. Por que eu disse que aqui a maioria erra? Porque o que representa o 3, senhores? O 3 aqui, o que ele representa? Ele é o que, senhores? Ele é o numerador de uma fração.
Tá tudo bem. Mas todo numerador de uma fração, ele representa o quê? Numa equação, Stefan. A minha próxima pergunta, o que o 2 representa, o que o 2 representa quando ele está numa fração, né, no denominador da fração, o que ele... Ah, agora você começou. Então, o 3 representa o quê? Quando ele está no numerador da fração elevado. Isso. Então, isso significa que, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Por quê? Porque muita gente, algumas pessoas, não vou dizer muita gente, algumas pessoas erram ao colocar isso daqui para o outro lado, tá? Como ele está 3 sobre 2, ele iria para o outro lado. Meu irmão, ele iria para o outro lado, tá? Com 2 dividido para 3, ó. O que era denominador virou numerador. E o que era numerador virou denominador. Ele inverteu, ó. O que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo, tá? Isso tudo é levado aqui, ó, tá? Mas essa transformação de vai para o outro lado, eu vou explicar aqui, ó. O que esse 2 representa? Uma raiz. E isto aqui representa um expoente. Então, isso significa que esse H aqui, ó, tá? Esse H, ele pode ser representado aqui, elevado ao cubo aqui, tá? Raiz quadrada, ó. Aqui ele tem um 2 aqui, ó. É assim que ele é representado, tá bom? Então, vou refazer aqui, ó. Fazão elevado a 1,71 vezes L igual a raiz quadrada de H elevado ao cubo. Tá bom? Então, se este daqui é raiz, como é que ele vai para o outro lado? Como expoente. Então, vamos colocando como expoente, ó. Expoente, né? Igual a H ao cubo. E este que está elevado a expoente, como é que vai para o outro lado? Como raiz. Raiz cúbica, né? Então, de novo, raiz cúbica de elevado a vazão a 1,71, vou colocar mais aqui, vezes L elevado ao quadrado aqui, igual a H. E isto aqui, como é que a gente simplifica? A gente simplifica, eu vou voltar para cá, tá? Então, isso simplifica assim, ó. Vazão dividido para 1,71 vezes o L simplificado, né? O 2, que é expoente, fica na parte de cima. E a raiz fica na parte de baixo. 2/3 igual a H. Eu expliquei essa partezinha bem detalhada, porque a maioria erra. Aqui está 3 sobre 2, aí coloca 3 sobre 2 para o outro lado, tá? Então, eles geram... Em resumo, toda essa demonstração é para quê? Se está 3 sobre 2 aqui, ó, 3 sobre 2, quando vai para o outro lado, eles invertem a fração, tá bom? O que está embaixo, que é o 2, fica em cima, e o que está em cima fica para baixo, quando ele passa para o outro lado da fração. Tudo bem entendido? Fora isso, é só aplicar os valores, tá bom? Ok, entendido? De boa? Beleza.
acredito que vocês tenham que esta questão aqui é que demorou um pouquinho, né, não? E se eu falar para vocês que eu não consegui resolver? Não, essa daqui a gente consegue resolver por tentativa. Quando eu vi vocês falando, eu falei assim, estão tentando. Deixa tentarem aí, vai que eles descobrem um jeito aí, matemática aí para resolver. Geralmente eu tinha uns professores que eles já estavam fazendo doutorado, estavam fazendo mestrado, né? Aí eles colocavam as questões que os professores doutores ou pós-doutorados estavam colocando para eles nos programas de mestrado, nos programas de doutorado para eles, que eles estudavam, eles colocavam para a gente que era graduado, tá? E isso eles colocavam na prova, tá? A gente ficava doido da cabeça tentando resolver, a gente não conseguia. E eu lembro que eles nos colocavam, tipo, 1 hora começava a aula, né? A prova. Aí você falava, fiquem totalmente à vontade. Ele ia pro lanche, lanchava, entregava o livro na biblioteca, que lá é tudo longe. Entregava o livro na biblioteca, voltava, a gente ainda não tinha saído. E ninguém conseguia colar do outro. Bom, é quase isso, tá, Marvin? Na gambiarra, tá? Então vamos. Mas o que eu pretendo explicar aqui, tá? Alguns detalhezinhos, tá? Não vou colocar, tipo, exercícios que não tenham resultados ou que vão nesse estilo aqui, tipo, de que você vai ter que fazer da gambiarra ou fazer por tentativa, tá? Não é meu estilo fazer isso, ou colocar exercícios de mestrado para vocês, tá? Vamos lá. No mesmo canal do exercício anterior, tá? No mesmo canal. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O que ele diz? Diz que o canal ele é de 2,5 e a vazão é de 1,04. Então, tá. Então, ele diz que o canal aqui, o canal é de 2,4? Isso, 2,4. 2,4 metros e a vazão é de 1,04 metros cúbicos por segundo. O que mais? Suponha agora que foi construído um vertedor com a forma Krieger. Isso significa que qual é a fórmula que ele vai usar? A fórmula Krieger, essa daqui. Ó. O que ele vai utilizar? Essa fórmula aqui, 2,2. Então, ó, vazão igual a 2,2 L H elevado a 3 meios, né? O que mais? Suponha que foi construído um vertedor com forma Krieger. Largura de 1,5. Ou seja, o vertedor é de largura de 1,5. Então, a largura do vertedor é de 1,5. Eu vou deixar bem grandão. E que mais? Olha só a informação que ele te põe. Ó, no centro do canal. Tá? Então, vamos desenhar para a gente poder representar bem. Então, tem uma largura aqui, vamos dar uma olhada aqui. Qual é a cota disto? A largura de um canal. Ele está dizendo que a largura do canal é de 2,4 metros. E a vazão, a largura aqui desse canal aqui, o que ele disse? Que é de 1,5, ou seja, ela é menor que 1,4. Só que como ele me está dizendo no centro do canal,
significa que esta abertura aqui, tá? Ela é de 1,5, mas que fica exatamente, ó, no centro do canal. Eu estou pintando aqui, significa que por aqui não há passagem de água. Então, a única abertura que existe é no centro, ó, de 1,5 metro. Significa que esse vertedor, tá? Esse vertedor aconteceu, já que ele encurtou nessa parte desse lado, primeira contração. E desse outro lado, segunda contração. Então, quando ele te diz que ele está no centro, na verdade, ele está te dando uma informação, que esse daqui é um vertedor com duas contrações. Ok? Todo mundo aqui entendeu essa partezinha que eu acabei de explicar? Tá? Então, essa é uma informação que ele te dá dentro do exercício. Pronto, agora vamos para o cálculo. Ele primeiro calcula um L'. Professor, por que ele calcula um L'? Lembra que a gente veio aqui, ó? Tá? Ele vai calcular um L'. E esse L' é que vai lá para a fórmula antes. E quanto que é um L'? Um L' é a largura menos 0,2 a carga hidráulica. Só que ele não sabe a carga hidráulica. Então ele já, olha só. L menos 0,2 H, L' vai ser quem? O L a gente sabe que é 1,5, né? 1,5 menos 0,2 H, ele não sabe quem é H. Então ele vai substituir aqui dentro. Então esse linha aqui vai vir substituir esse L aqui. Tá bom? Mas por que ele vai fazer isso, professor? Por que ele vai substituir isso? Porque, na verdade, quando há alguma contração, lembra o que a gente falou? Por mais que a abertura do vertedor seja um pouco maior, o veio, ele diminui. Então, esse veio d'água aqui, ele diminui. E só passa por aqui, por esse veio aqui. Tu vê que ele não vai passar água por aqui. A mesma coisa quando tem duas contrações. O veio continua diminuindo, tá? E a forma como ele conseguiu calcular que é essa diminuição desse veio por conta dessas contrações, ele conseguiu deixar uma fórmula matemática aqui, tá? Dependendo da carga hidráulica, tá bom? Ou seja, quanto maior carga hidráulica, menor é o veio. Isso significa que quanto maior a velocidade aqui, quanto maior a carga hidráulica, mais rápido vai sair. E quanto mais rápido vai sair, o veio diminui e aqui eu tenho uma maior velocidade. Quando minha carga hidráulica é menor, praticamente, ou seja, bem menor, minha carga hidráulica, minha largura praticamente não sofre influência. Por quê? Porque minha velocidade é baixa, tá bom? Então aqui, essa questão aqui, a gente pega e substitui. Como nós não temos o H, a gente tem que colocar ele como um todo aqui, porque ele vai se juntar com esse outro H. Tá? Então, 1,5 menos 0,2 H. E é aqui que vem o problema, né, senhores? Porque agora, simplificando, dá 1,04, né? Se tornou essa equação aqui, e aí aqui a gente não consegue resolver de jeito nenhum. Em resumo, ele chega nessa equação aqui, ó, e a gente não consegue resolver de jeito nenhum, tá? E olha que só tem uma incógnita, né? Assim, então, se os senhores conseguiram, eu vou dar meio ponto a mais. Se vocês conseguirem,
me passem a forma de como calcular, tá? Eu dou meio ponto a mais aí para vocês. Resolver de um jeito elegante, tá? Isso, de uma forma elegante, não na gambiarra como o Marvin fez, tá? Stephanie, por que foi substituído o L', né? Você me perguntou. Bom, vamos lá, novamente. Por quê? Lembra que eu falei aqui, ó, quando existe uma contração, olha só, as linhas d'água estão vindo assim, ó. Então eles estão vindo na diagonal, ó. Por quê? Porque aqui ele meio que retém a água, né? Para. Então essas linhas d'água vêm na diagonal aqui, ó. Quando passam por essa abertura, o que que acontece com essas linhas d'água? Eles tendem a reduzir. Olha só, mesmo que a largura aqui seja uma, o veio d'água ele diminui. E o que conta aqui para a gente calcular nossa vazão? O que conta para calcular nossa vazão é a largura do veio. Aqui, por que nós contabilizamos o L como um todo? Porque a largura do veio não houve alteração. Quando ele passa do vertedor, a largura do veio permanece intacta. Então, por isso que nós utilizamos a própria largura do vertedor. Mas quando há contração, após a passagem, tá, pela crista ou soleira, ele reduz, tá? E muito depende dessa carga hidráulica. Deixa eu dar uma explicada aqui com relação a isso. Ah, tá aqui. Imagina só. Imagina essa contração. Aqui tem uma contração dos dois lados, né? Um lado aqui, outro lado aqui. Imagine só, se essa carga hidráulica fosse maior, o que aconteceria? Ele iria passar aqui de forma mais rápida. De forma mais rápida. Então, esse H. Então, o veio aqui ia ser menor ainda. Tá? Então, o veio aqui, né? Esse aqui, representa lá, né? E esse daqui iria ser menor, porque ele iria passar de muito rápido. Ou seja, uma passagem muito rápida, o veio ia ser menor, a largura ia ser menor. E ele está representando isso, ó. L', que é a largura do veio, né? Vai ser a largura menos 0,2H, ou seja, quanto maior minha carga hidráulica, menor vai ser meu L', menor vai ser a largura. Então, essa aqui é a largura que a gente deve contabilizar, tá? A largura efetivamente que a gente vai calcular, tá? Para o cálculo da carga hidráulica, tá? E não a abertura, e não uma abertura do vertedor, tá bom? Então, por isso que aqui, ó, por que a gente substituiu aqui? Por quê? Porque como houve duas contrações, então não é a largura do vertedor que a gente vai contabilizar. Porque esse 1,5 provavelmente vai ficar quanto? Olha só, a carga deu quanto aqui? Deu 0,48, né? Então, como houve duas contrações, ó, 0,48, né? Vezes 0,2 dá quanto, senhores? 0,48 vezes 0,2 dá 0,096. Vamos colocar 0,1 arredondando. Isso significa que a largura do veio aqui, ele vai reduzir para 1,4. Então, é uma redução considerável. Vamos arredondar para aqui, ó, 0,1. Então, ó,
1,4 metros, tá bom? Então, por isso que aqui essa largura vai ser considerado 1,4 metros, tá bom? Consegui te explicar, Stephanie? Então, efetivamente, nessas fórmulas, o que vale é essa largura aí. Se a gente tivesse... essa tem um experimento top dentro do laboratório, que a gente consegue explicar justamente essa largura desse veio, que quanto maior a carga hidráulica, após a passagem do vertedor, né, quanto maior a carga hidráulica, parece que a largura diminui muito após a passagem do vertedor. Tá bom? Então, e essa daqui fica como desafio para vocês, né? Se vocês resolverem de forma elegante, meio ponto extra. Tá bom? Eu não consigo, não. E nem vou tentar. Vou deixar aí. Como eu disse, isso aí era mais para que os senhores aprendam, tá? Mas é uma forma diferente. Hum. Vocês têm a aula 7 no portal. O que diz a aula 7 lá? É um exercício, né? Tentem resolver. Vou deixar para segunda. Beleza? Esse daqui, Stephanie? É esse daqui? Que tá faltando concluir lá? Não, mas é o mesmo slide que a continuação lá? Eu sei. Mas é o mesmo slide que tá aqui. Tá lá na aula 6 e tá aqui na aula 8 também. Tá? Inclusive repete, tá? Ó. Olha só, a mesma figura, tá? Ó. Agora eu só não sei se eu continuo.
eu inicio um Tá melhor. Porque essa aula aqui é um pouquinho complicada. Vou nem começar. Se eu começar, vai perder o raciocínio, tá? Vocês vão perder o raciocínio. São 15 slides. E essa é bom eu explicar de forma bem detalhada na próxima aula. E aí, 7, 8, 9 já é exercício de novo. 9 é a aula mesmo. 10. São 3 aulas aqui. 3 aulas que eu preciso dar. Aula 11. Isso, eu preciso dar 3 aulas. Quando que é a nossa prova, senhores? Vocês já sabem, já? Como não? Eu passei meu planejamento para vocês. A nossa prova, eu já até defini minha prova já para vocês. Tanto a B1 quanto a B2. Vocês, hein? Nossa prova tá pro dia 21/10. Eu preciso dar 3 aulas ainda. E eu só vou conseguir dar 2. Gente do céu. Vai dar certo. Vai dar certo. A 19 aqui, eu preciso dar 1, 2, 3. Ixi, Maria, vou ter que correr. Dia 21. Vai dar certinho, ó. Eu ia deixar para depois, mas eu vou aproveitar esses 15 minutos aqui, então. Vamos lá. Movimento variado nos canais, tá? Eu ia liberar vocês, mas como a gente está com um tempo curto, tá? Será retomado o conceito de carga específica, tá? Carga específica. A gente já viu já nas aulas passadas, mas a gente vai relembrar novamente, tá? Que foi citado na primeira aula e depois serão apresentados a profundidade crítica, ressalto hidráulico e remanso, tá? Esses daqui são conceitos bem interessantes, tá? É bom a gente prestar bem atenção nessa parte aqui, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, lembra que a gente falou sobre movimento uniforme? Isso daqui é na primeira aula que a gente teve, movimento uniforme. E o que acontece? Com o aumento da declividade, que começa existe um aumento da velocidade, né? Aumento da declividade, um aumento da velocidade. Então, esse daqui começa a ter um movimento gradualmente variado, ou seja, uma aceleração constante. Tá? Vocês lembram da cinemática lá do primeiro grau? Top, né? Eu resolvi todas as questões do livro de física na época, no segundo grau. Na época eu resolvia isso, era para aprender o português. Gente do céu, eu me matava, tá? Porque do espanhol para o português, imagina só, diz assim, e eu demorava para resolver as questões, tá? Porque no português dizia assim, o menino está no lago. O menino está no lago. Aí, como eu ainda não sabia o português, né? Ele dizia assim, o menino está no. E no, pra gente, é não.
Eu falei assim, o menino não está no lago. E era assim que eu entendi, o menino não está no lago. Se o menino não está no lago, como é que... Onde é que ele está? Como é que eu vou conseguir resolver esse exercício? Eu ficava um tempão. Assim, mas sempre tentava visualizar a questão, só que por conta do idioma nunca conseguia. Né? Então eu ainda lembro dessa parte de cinemática aí do segundo grau ainda. Faz tempo também, tá? Então ele é uma aceleração constante aqui, constante. Minha letra também depois de a aceleração constante, tá bom? Aceleração constante. E aí, gradualmente, vai variando, tá? Porque como a aceleração é constante, a variação é constante de velocidade, vai aumentando cada vez mais, tá? Antes disso, o que que acontece aqui, ó? Existe uma barragem. O que que acontece a montante dela, né? Ela há um choque e aí gradualmente, ó, movimento gradualmente variado. Então, acontece uma desaceleração aqui. Aqui, enquanto aqui a aceleração é constante, para mais, aqui a aceleração é constante, tá? Só que diminuindo aqui, tá? Aceleração diminuindo. Por isso que ele é retardado. É como se você estivesse pisando no freio. E quem seria o nosso freio aqui? Essa barragemzinha. Tá diminuindo, tá? E o que que acontece? Então, aqui eu tenho uma velocidade o quê? Diminuindo, ó. Por isso que é remanso. Tranquilo. Então, aqui eu tenho uma velocidade já num escoamento crítico, tá? Ou seja, quando é escoamento crítico, pode acontecer o quê? Erosão das paredes ou do fundo do canal, tá? E o que que vai acontecer aqui? Velocidade alta com velocidade diminuindo, velocidade baixa, existe um choque de velocidade aqui. Esse choque de velocidades, entre essas duas velocidades, acontece um ressalto hidráulico. Acontece, então, ó, vocês já sabem que é o choque entre dois regimes, ó, regime crítico e o regime fluvial. Assim, a gente já viu, né, os regimes, regime supercrítico e... Ah, não, a gente não viu, né? Ouvimos. Regime fluvial? Não. Não, não vimos ainda. A gente ainda vai ver. A gente vai ver, verdade. Tá, mas... Então, vou deixar mais simples. Então, vai ser o choque de velocidades, né? Velocidades altas com velocidades baixas. Aí vai acontecer o ressalto hidráulico. Então, aqui acontece várias coisas. A gente vai estudar essa partezinha aqui, ó. Ressalto hidráulico. A gente vai resolver problemas de ressalto hidráulico, a gente vai resolver problemas de remanso, tá? Porque isso aqui é muito importante, ó, após uma barragem, quantos metros atrás ele alaga. Então, a gente consegue ver um raio de alagação antes da barragem, calculado. E este movimento é brusco, né? Ou seja, vem rápido e bruscamente se choca com uma velocidade baixa, e aí, ó, acontece até a aeração da água. Então, esse movimento é bruscamente variado, tá bom? Conseguiram entender essa imagem aqui? Se eu colocar essa imagem para que vocês consigam me explicar, os senhores vão conseguir, né? Né, senhores? Ih, calou-se. Pessoal, já estão dormindo já, tá? E aí aqui, bom, essa partezinha aqui que é complicada, que esse daqui que eu não queria entrar, tá? Mas então até aqui eu queria pelo menos introduzir esse conceito e aqui agora a gente iria fazer uma simulação, tá? Que é uma simulação. O que que ele diz aqui? Tá? Ó, para uma vazão constante, ó, então ele está dizendo alguns dados, né? Vamos colocar aqui, ó, alguns dados. Que a vazão é constante. O que mais? Pode-se traçar uma curva de variação de carga específica. Então, ele está fazendo aqui uma curva de carga específica em função da profundidade.
considerada a variável assim, por exemplo, considera-se um caso de um canal retangular com 3 metros de largura. Então, a largura do canal é 3 metros. O que mais? Conduzindo 4,5 metros cúbicos de água. Então, ela é constante e ela é 4,5 metros cúbicos por segundo de água. Ela é constante e o valor dela é 4,5, tá? E aí ele vai encontrar as alturas da lâmina d'água e da carga específica. E ele vai calculando, variando essa carga específica, tá? E aí ele encontra o gráfico e ele encontra esses valores. Só que na próxima aula eu quero explicar como é que ele montou esse gráfico, porque provavelmente na prova os senhores vão montar este gráfico, tá? Além de montar o gráfico, os senhores vão me explicar. Só que a gente está montando este gráfico para estas condições. Então, na próxima aula, a gente tem que prestar bastante atenção aqui para que os senhores vejam como é que eu estou montando este gráfico e como é que eu estou interpretando cada segmento. O que é que significa o segmento BC? O que significa o segmento CA? O que significa o ponto C? Por que que tem um ângulo de 45, entendeu? Todas essas coisinhas aqui, eu vou solicitar a explicação da montagem de um gráfico qualquer, né, com outros parâmetros lá, lógico, mas que seguem o mesmo raciocínio deste. Tá bom, senhores? Ah, sim, tem a chamada, verdade. Tá? Então, e assim, eu não vou me aprofundar agora, porque senão a gente vai interromper o raciocínio, tá? E aí eu vou aproveitar esses 5 minutos para fazer a chamada, como ainda bem a Stephanie nos lembrou, tá bom? Tudo certo. Tecnologia das edificações hidráulica 2, né? Vamos lá. Eita, já estão falando presente, não chamei ninguém, não. André Vinícius, Carlos Yuri, Cedilei, Cleiton, Eurípides, Gabriel, Gabriel Pérez, foi mal. Gabriel Pérez, Eurípides, né? Gildevânio, Jefferson, João Victor, Juliana, Karina, Luiz Augusto, Luiz Lima, Marvin, Matheus, Maurício, Raimundo, Stephanie, Sullivan. Stephanie não tá aí? Ah, tá. Wenson. Vou repetir novamente. Carlos Yuri,
Sidley, Clayton e Jefferson. Então, hoje a gente resolveu o quê? Resolução de vertedores, né? Vertedores. É assim mesmo? Vertedores? Vertedores. É vertedores. Vertedores. Tá. Acho que aquele exercício vão demorar uns 30. Resolução de exercício. A primeira coisa que eu digo já para os meus orientandos, falei assim, olha, português é contigo, porque comigo, se tu depender de mim, tá lascado. Se aí eu corrijo outras coisas, mas com português não dá não. E se eu começar a corrigir o teu português é porque tá complicado, hein? Resolução de exercício de vertedor. Só. Bom, até mais. Até quarta-feira, viu, senhores? Boa noite. Tchau, tchau.